Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Quanto envolvimento, né? Vou ser até um pouco repetitivo em algumas colocações do que o Edson falou aqui, mas acho que tudo é válido, porque esse tema, quando nós falamos de família, nós sabemos exatamente aquilo que nós devemos fazer dentro de casa, em meio à família. Mas também sabemos o tamanho da dificuldade que ainda carregamos. Ainda temos dificuldade até em nos expressarmos, até em dizer eu te amo, para aquele que realmente nós amamos, para aquele que ainda nos dá alguma coisa de troca. E como foi dito no Evangelho agora há pouco, imagina para a gente chegar até aos nossos inimigos, ou aqueles que nada têm a nos oferecer, aqueles que muitas vezes achamos que são ingratos, que não nos ouvem e que não dá retorno da maneira como nós esperamos. Esses elos familiares nós encontramos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que em todas as religiões a família é uma das associações mais importantes na Terra. É uma associação de origem divina. É ali que nós encontramos os instrumentos necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que a gente tenha a condição de fazer o mundo melhor. Muitos já carregam esse conhecimento, mas a dificuldade ainda é grande, porque também temos as nossas tendências, carregamos os nossos orgulhos, os nossos egoísmos, apesar de já termos desenvolvido as nossas virtudes. Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, quando Ele nos criou espíritos eternos, Ele colocou dentro de cada um a chamada centelha divina. Então nós temos aquele lado luz, mas em contrapartida temos aquele lado mais escuro. Tem aquele dia que nós acordamos, tudo parece estar bem, maravilhoso. Nós acreditamos em Deus, acreditamos em nós, acreditamos na nossa capacidade. Mas tem aquele outro dia que parece que a gente está embaixo de um nevoeiro. E muitas vezes nós somos teimosos. É melhor não falarem comigo. Às vezes um bom dia parece uma ofensa. E a gente, na teimosia, prefere ficar naquele canto. Prefere não reagir, apesar do conhecimento. Outras vezes a gente olha, parece que só nós temos problemas. Só nós passamos pelas aflições. Como nós falamos que estamos no mundo de provas e expiações, muitas vezes nós nos acomodamos e pensamos, então é por isso. Eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz lá atrás. Eu estou sofrendo. Para resgatar, eu estou espiando, passando por isso. Mas o que importa, na verdade, é esta reencarnação, é esta oportunidade. É aqui que nós temos a condição de saber o que é certo e aquilo que é errado. E temos condições de trabalhar em cima disso. Como foi dito aqui agora há pouco, nós nos aproximamos, nos entrelaçamos através das afinidades. Outras vezes, pela necessidade. E Deus, em cada uma dessas reencarnações, o que Ele faz? Coloca o chamado véu do esquecimento sobre cada um de nós, exatamente para que a gente caminhe, para que a gente use do nosso livre-arbítrio sem sermos influenciados, para que a gente não tenha condição de saber qual é o espírito que caminha ao nosso lado.
Muitas vezes nós olhamos as nossas dificuldades, até reconhecemos os nossos erros, outras vezes exaltamos as nossas qualidades, mas não conseguimos nos colocar no lugar daquele irmão que está conosco, daquele que caminha também por dificuldades ao nosso lado. Nós vemos a nossa dificuldade, mas não conseguimos nos colocar do lado dele. Se o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, como é que a gente vai fazer para conseguir trabalhar esse amor? Esse mês nós comemoramos o Dia das Mães. E por si só, falar desse ensinamento de Jesus, nós lembramos da Mãe de Jesus, lembramos de Maria. Nos momentos difíceis, recorremos a ela, buscando o teu amparo, o teu auxílio. Muitos de nós lembramos das nossas mães biológicas, estando ela em nosso meio físico ou não. Muitos carregam saudades dos momentos alegres que passaram juntos. Outros carregam remorsos, mágoas, por não terem feito aquilo que poderiam enquanto compartilhavam daquela companhia, enquanto caminhavam juntos. Às vezes temos os nossos sonhos, e esses sonhos vão se desfazendo ao longo do tempo. Conquistamos aquilo que queremos, outras vezes nem sempre. Muitas vezes sonhamos além da nossa realidade, não sabemos sequer pedir. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas no fundo nós esperamos o quê? Que essa vontade seja igual a nossa. E se Deus não nos atende daquela maneira que esperamos, muitas vezes não compreendemos, nos revoltamos, dizemos: por que comigo? Com outro pode ser, mas comigo não. Eu já conheço um pouco, já trabalho, faço caridade, frequento o centro, e por que não vem como eu quero? Como eu disse, tem aquele dia que você acorda de bem com a vida, e tudo parece que se transforma. Se alguém cruza o seu caminho e pede para que você faça uma prece por ele, você na tua fé você faz e ajuda. E tem aquele dia que se alguém cruzar o teu caminho e disser: o que você está fazendo? Não está resolvendo nada, não está mudando nada, nós também vamos acreditar. E Jesus sempre aproveitava cada oportunidade para falar da família. Por quê? Não é só a família consanguínea, né? Não é só aquela pai, mãe e irmãos. Tem a família espiritual. Aqui nós formamos a família espiritual. E temos várias outras, né? Com os encarnados, na escola, na nossa vizinhança, todos os locais no trabalho, onde tem uma comunhão de pensamentos, nós formamos ali uma família. Certa vez, Jesus estava com os seus seguidores e alguém entrou e disse: sua mãe e seus irmãos te aguardam lá fora. Ele olha para quem está do teu lado e diz: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E aponta a um e diz: eis aqui o meu irmão. Aponta para um segundo e diz: eis aqui a minha irmã. E para um terceiro: eis aqui a minha mãe. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então ele colocava também a importância de toda essa família, não só aquela consanguínea, que é o que nós fazemos.
Como é através da afinidade, muitas vezes nós temos mais carinho com alguém que conhecemos há pouco tempo do que com aquele que é consanguíneo. É permitido, só pela afinidade, nessa reencarnação, e como o Edson colocou, nós estamos no lugar certo, com a família certa, porque nós pedimos para estar ali. E às vezes é colocado esse desafeto em nossos meios. Aquela pessoa que nós dizemos, como é difícil conviver com ela. E muitas vezes ela, da tua maneira, tem a mesma visão sobre nós. Quando nós dizemos, é difícil conviver com você, e ele pensa, eu digo mesmo, você também é difícil. Apesar do conhecimento que você apresenta ter, não pratica. Não coloca em prática os seus conhecimentos. As palavras, elas incitam, mas os exemplos arrastam. E para a gente mostrar alguma coisa, é através dos exemplos. Se ainda não somos capazes de perdoar, nós podemos desculpar. Mas é preciso ser sincero conosco mesmo. É preciso olhar para dentro de nós, para ver o grau de dificuldade que ainda temos. Todos os dias é uma luta com a gente mesmo. E cada um sabe o tamanho da sua. E é por isso que nós não podemos julgar. Porque nós não sabemos as dificuldades que o outro ainda carrega. Apesar de estarmos num grau de entendimento mais ou menos igual, caminhando numa mesma evolução, numa mesma reencarnação, uns têm facilidade em compreender umas coisas mais fáceis, outros têm mais dificuldade. E querendo ou não, nós somos responsáveis uns pelos outros, pela evolução. De que me adianta adquirir o conhecimento e caminhar sozinho, evoluir sozinho, e deixar meus pais para trás, meus irmãos, meus filhos? Como eu me sentiria depois? Como eu vou aceitar essa parte de egoísmo? Esse é o momento de estender as mãos e de caminharmos juntos. Santo Agostinho diz o seguinte, que o orgulho transforma anjos em demônios, mas que a humildade transforma homens em anjos. E nós somos capazes. Quantas vezes, ele dizia que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, faremos o que ele fez e muito mais. É aquele dia que você acredita realmente. E tem aquele dia que você coloca a tua existência em dúvida. O que eu vim fazer aqui? Às vezes reclamamos do nosso vizinho e nunca pensamos em ser aquele vizinho que nós gostaríamos de ter. Reclamamos da atitude do pai ou da mãe, mas não somos os pais que gostaríamos de ter. Reclamamos dos irmãos, dos filhos, e agimos da mesma maneira. Tudo passa, tudo evolui. Algumas coisas mais lenta e outras mais rapidamente. Os nossos desejos de hoje, as nossas necessidades, já não são as mesmas de muitos anos atrás. Há pouco tempo, a comunicação era feita olho no olho. A família se sentava junto para jantar, para almoçar, para conversar. Hoje se fala através das redes sociais.
há alguns anos atrás não tinha essa necessidade. Olha, vamos desligar o celular. E ainda hoje em algumas casas a gente vê, durante a palestra, durante a abertura, o encerramento, as pessoas ainda olhando o celular, trocando mensagens. Isso foi levado para dentro dos lares. As pessoas sentam na mesma poltrona, trocam mensagens entre si e não conseguem falar olhando uma no olho da outra. E a sugestão qual é? Da mesma maneira que fazemos o Evangelho no lar uma vez por semana, com horário determinado, que façamos o mesmo dentro da família. Vamos nos reunir durante 30 minutos, uma hora, colocar uma caixinha de lado, onde todo mundo vai colocar os seus aparelhos e ficar esse período sem utilizar, para conversar, para olhar um no olho do outro e dizer como você está, como foi a sua semana, para a gente demonstrar um pouco de amor, um pouco de carinho, um pouco de interesse. A vida exige tanto de cada um de nós, e nós aprendemos que em cada local da sociedade podemos usar um tipo de máscara, de acordo com o que a sociedade exige. Muitas vezes em casa eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra, no centro eu me transformo, em cada um dos lugares da sociedade. É por isso que nós chegamos aqui, encontramos essa paz, essa maravilha. Quantos de nós não diz, se eu pudesse morar aqui? Mas nós podemos levar essa paz para fora. Podemos envolver as pessoas da mesma maneira que somos envolvidos. Se ainda temos dificuldades em olhar e dizer eu te amo, e principalmente os homens, né? As mulheres têm mais facilidade, mas os homens ainda é mais durão nesse sentido. A mulher diz eu te amo, ele diz eu também. E ela fala, mas não é isso que eu quero ouvir. Você nunca falou que me ama. E assim a coisa vai. Mas se nós não conseguimos ainda falar, por que não demonstrar através do carinho? De outras maneiras. Por que não exemplificar? Estou saindo do resfriado, estou com a voz até meio. Então preciso molhar as palavras um pouquinho. Se a gente não consegue dizer ainda, por que não exercitar? Ali está toda a ferramenta que nós precisamos. Todos têm dificuldade, não somos só nós. Nós olhamos para o outro e parece que o dele está fácil, o meu está difícil. Mas nós não temos a coragem de chegar lá e nos colocarmos no lugar dele um pouquinho. Não temos coragem muitas vezes de olhar para dentro de nós, colocar o dedo na ferida. Todo mundo tem alguma coisa que carrega e tem medo de deixar isso quieto. Por mais que nos digam, né, que a felicidade real, a profunda, está não nesse reino, né? Como Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Muitas vezes nós acreditamos. E tem vezes que você fica naquela, será que é verdade? E se eu não aproveitar as oportunidades agora? E depois que eu chegar lá não for nada disso? Com todo o conhecimento ainda surgem dúvidas. E o conhecimento, cada vez que você adquire, você vai ampliando, você acha que tem resposta para um monte de coisa, vai mudando, vai modificando, vem novos questionamentos, novas perguntas. E aí nós nos perdemos. Porque nós ainda não temos as respostas. Não é o nosso cabelo grisalho, assim como o meu, que vai nos transformar. É a insistência, é a determinação. Todos os dias, isso é gradativo. É fazer um pouquinho melhor hoje do que nós fizemos ontem. É procurar
compreender, trabalhar a tolerância, a paciência, o perdão. É valorizar quem está à nossa frente, quem está ao nosso lado. Como foi dito agora há pouco sobre a missão, às vezes nós falamos, nossa, alguns espíritos mais evoluídos vêm com uma missão definida, mas todos nós temos realmente a nossa missão. Se você é pai, você tem uma grande missão, tão grande quanto a daquele espírito mais elevado. Se você é mãe, se você é professor, se você abraçou uma profissão e faz dela com todo zelo, com toda a dedicação, com certeza você está cumprindo bem a tua missão. A cada vez que temos a oportunidade de adquirir conhecimentos novos, nós temos que processar esse conhecimento. O conhecimento, ele entra na nossa mente, mas ele tem que passar pelo coração, ele tem que passar pela emoção, e aí que nós vamos colocá-lo na vida cotidiana. É aí que nós vamos praticar, vamos exercitar. E aquele que nós chamamos de mais difícil é o que vai trazer os conhecimentos que ainda não adquirimos. Vai nos dar a oportunidade que ainda não aproveitamos. Todas as vezes que nós falamos, Pai, dai-me paciência, o que Ele vai fazer? Ele coloca um pouco mais de dificuldade para você aprender a ter paciência. E nós temos a visão curta. Muitas vezes interpretamos do nosso jeito. E quando nos questionam e exigem um pouco mais, nós dizemos, eu sou assim. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Eu não quero. Vou continuar assim. Estou fazendo aos poucos, eu tenho outras reencarnações. Lá na frente eu resolvo. Outras vezes nós não nos aceitamos como nós somos. Se perguntar quem modificaria alguma coisa em si próprio, a maioria diria que sim, e queria modificar alguma coisa. Alguns, na busca da perfeição física, porque acha que o corpo é feio, que o rosto é feio, alguma parte do corpo é feio, vai em busca, né? E acaba acrescentando ao feio a enfermidade. E às vezes não tem conserto. Isso a gente vê todos os dias. Mas ainda há uma outra coisa que dificulta para nós. O que é? A comunicação. A comunicação é todo mundo correndo, todo mundo chegando em casa acima do horário e cobrando quem está ali para fazer as suas coisas. Oi, tá, tchau. É assim que a gente age. E quando alguém para e vem conversar um pouquinho, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Não, está tudo bem, mas quando falam mais, você fala, olha, outra hora a gente conversa. Ninguém tem tempo para ninguém mais. Quando se fala nas redes sociais, a única coisa boa que sai, tem algumas divulgações bacanas, né? É que a gente não esquece o aniversário de ninguém mais. Porque senão esqueceríamos até das pessoas mais queridas, das pessoas mais importantes. Mas é ali que nós vemos as carências das pessoas. Quantos de nós já viu alguém postar? Eu só queria um oi. Alguém me dá um oi? E quantas vezes ninguém dá? Você lê, você olha e fala assim, mas que perda de tempo. E vai para outro. E segue. Então, gente, as mesmas necessidades e as mesmas carências que nós temos, os outros também têm. Desta maneira, o que você faz? Você aproxima pessoas que estão distantes e as pessoas que estão próximas você deixa longe. Você dá mais importância ao seu aparelho do que aquele que está ali na tua frente, do que a tua mãe que está fazendo a tua comida quentinha, está preocupada com você. Isso a gente precisa rever, precisa pensar. E antes de... No Evangelho falou um pouquinho sobre isso, né? Jesus disse:
Se vocês não se amarem e não amarem o teu próximo, como é que vocês vão amar o meu Pai, que vocês nunca viram, nem sabem como ele é? Não vamos conseguir, porque a gente acaba voltando para os nossos interesses, né? Como eu falei das máscaras, em todos os lugares, lá fora no trabalho tem dia que você engole cada sapo, e aqueles que estão do teu lado você descarrega em cima. A impressão que nós temos é que eles têm que nos aguentar, né? Hoje eu estou de mau humor, quem vai aguentar é quem está mais perto, e o outro lá fora eu respeito. Por que não começar a respeitar aquele que está do meu lado? Mas para fazer isso, eu acho que primeiro a gente precisa gostar de nós mesmos. Às vezes não paramos para pensar nisso. Aí eu tenho que gostar do outro, mas será que eu gosto de mim? O suficiente para cuidar do meu corpo, para cuidar do meu espírito? Ou ainda sou teimoso e prefiro não tomar remédio quando eu estou doente? Prefiro não buscar ajuda quando eu preciso. Prefiro me fechar do que abrir o meu coração. Prefiro me calar do que falar. E o amor é uma lei universal. Em todos os evangelhos, todas as vezes que abrimos o evangelho, o que Jesus fala? Amor. Sempre amor. Então primeiro é preciso aceitar a nós mesmos como nós somos. Fazer aquela reflexão que Santo Agostinho nos ensinou. Todas as noites, passa em revista como foi o seu dia. Não aquilo que você fez de errado, porque isso a tua consciência já te cobra. Mas aquilo que você perdeu de oportunidade. Os momentos que você falou, talvez devesse se calar. As palavras mal colocadas. As grandes e pequenas oportunidades perdidas por orgulho e por egoísmo. É isso que nós precisamos repensar, refletir, aproveitando a oportunidade desta caminhada, daqueles que realmente podemos amar. Não sabemos qual é o Espírito que está ao nosso lado, que caminha conosco, nem junto e nem fora. Muitas vezes nos identificamos com alguém, nossa, parece que eu te conheço de tanto tempo, e realmente conheço. Mas aquele outro, quantas vezes nós nos decepcionamos ou nos surpreendemos, porque julgamos antecipadamente a atitude das pessoas. E quando passamos a conhecê-las um pouco mais, ficamos indignados com a nossa posição, com a nossa situação. E como eu disse, não é o tempo que vai ensinar isso, é a prática, é querer fazer diferente, é pensar no teu próximo como realmente diz o Evangelho, fazendo por ele o que você espera que os outros te façam, e não fazendo aquilo que você não quer. Na teoria tão simples, né? Mas na prática parece que tem um abismo para a gente chegar próximo e olhar no olho e falar, olha, me perdoa, eu errei, mas vou procurar corrigir, não vou fazer mais. Melhor é fazer como eu disse agora há pouco, para a gente guardar isso. Reúna os seus familiares, independente da condição de cada um, dentro das possibilidades, e se coloque à disposição. Como é que foi a sua semana? O que você acha que eu poderia ter feito diferente nessa semana? Como é que você me vê? Você acha que eu preciso mudar em alguma coisa, preciso melhorar em alguma coisa? Principalmente naquele dia que faz o Evangelho no lar. É o melhor dia para se fazer isso. Mas tem que começar de algum lugar. Porque se a gente almeja paz mundial, melhorias nesse mundo, isso tem que começar dentro de cada um de nós. Esse é o tema da reflexão, que tenham aproveitado alguma coisa para levar, para refletir.
E acima de tudo colocar em prática. E que a paz do nosso Mestre esteja com todos nós.